Meus irmãos, mais uma vez vos saúda o vosso irmão em Cristo, Magno Alomba. É muito bom ter a sua participação nesse momento. Você que ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva no meu canal, Magno Alomba. Siga-me também em meu Instagram, Magno Alomba Oficial, tudo junto. E será uma bênção de Deus. Amados santos de Deus, você que conhece alguém que deseja ouvir a mensagem de Deus de uma forma simples, de uma forma objetiva e concreta, uma mensagem consistente, uma mensagem de Deus. Compartilhe com quem você conhece e assim estará nos abençoando poderosamente. Hoje nós iremos ler em Salmos de número verso 3, a partir do verso de número 4. O verso 4 diz: Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Queridos santos de Deus, a narrativa de Davi com relação ao seu clamor ao Senhor dá-nos a entender que Davi estava passando por um processo, por uma dificuldade, e essa dificuldade o homem não poderia intervir, o homem não poderia o auxiliar, o homem não poderia ajudá-lo a sair de alguma questão difícil que estava o cercando naquele momento. Davi reconhecia que somente Deus poderia o salvar, que somente Deus poderia o livrar. Davi então clama ao Senhor. Como um bom entendedor, Davi sempre costumava salmodiar ao Senhor Deus antes mesmo de assumir o reinado em Israel, antes mesmo de assumir o reinado em Judá. Nós percebemos que Davi, ainda em sua juventude, está no campo, e quando Davi está no campo, Davi está batalhando. Davi batalhava em oração, Davi batalhava em clamores, Davi batalhava no reino espiritual. E todos nós devemos ter o entendimento, a maturidade, que as nossas vitórias, que as nossas conquistas no reino espiritual só se vence através dos clamores. E não é qualquer tipo de clamor. É um clamor que venha atingir, que Deus venha receber e venha se agradar desse clamor. Davi entendia muito bem disso. Davi então percebe que não existe outro meio para que Deus o venha ouvir, atender. Davi poderia muito bem gritar sem ser um grito de clamor. Davi poderia muito bem fazer qualquer tipo de coisa que não seria voltado para o clamor, para a oração, para o reconhecimento de Deus. Porque Deus, ele deseja ser reconhecido. Deus, ele precisa ser adorado, mas Deus não precisa da nossa adoração. Ele é um ser supremo, ele é um ser invencível. Deus, quando formar a terra, ou existia Deus para que os momentos em sua onipotência, em sua onisciência, de que antes dele e que depois dele nunca se houve um Deus semelhante a esse Deus. E Davi reconhecia essa existência de Deus. Davi, em seu sofrimento, em sua angústia, ele clama ao Senhor, dando-nos a entender e nos deixando um grande conselho de que
estamos passando lutas, estamos passando provas, o segredo é o clamor. Observa quando ele clama, ele fala que o Senhor se inclinara a ele. Davi reconhecia muito bem que, se quisesse chamar a atenção de Deus, era necessário clamar com o coração aquebrantado em verdadeira comunhão com Deus. Quase ninguém hoje em nossa geração tem uma intimidade dessa com Deus. É porque Jesus já havia dito que o amor de muitos se esfriaria e, por se multiplicar a iniquidade, então quase que ninguém iria o reconhecer, iria o adorar, iria o exaltar, porque na verdade o mundo jaz do maligno, o mundo jaz em perdição, o mundo retorna a fábulas antigas, o mundo agora volta, retorna ao seu abismo. Mansamente, caladamente, o mundo destina-se para um caminho de onde ele já estava quando Deus criara, formava a terra. Em Gênesis 1, percebemos que Deus, ele cria os céus e a terra, mas no início a terra era sem forma, vazia, e só havia trevas sobre a face do abismo. Então a terra, o mundo, retorna para as trevas e, sem perceber, acabará levando muitos à perdição, muitos à condenação eterna. O segredo está em clamar a Deus. Davi reconhecia: com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu percebo que nas maiores alturas Deus está, num lugar elevado Deus está, e nós aqui sobre a terra, a nossa distância não impede que Deus atenda, ouça o nosso clamor e nos conceda a vitória, nos conceda a resposta tão esperada que desejamos. Talvez você clame pela libertação da sua casa, ou, quem sabe, clama por uma porta de emprego. A dificuldade no mundo, não só no Brasil, mas em todos os países, em todos os continentes. Ouvimos falar que a crise, ela se alastra. Uns saem dos seus países em direção a outro e, quando chega lá, se decepciona, não encontra aquilo que ele esperava e acaba gastando aquilo que já não se tinha. Eu observo que a nossa vitória, nossa conquista está no clamor, porque é Deus que vai nos direcionar através de nossos clamores a uma porta aberta, e a porta que Deus abre, o homem não fecha. A porta que Deus abre, ela permanece aberta. Não existe inimigo, não existe fronteiras, não existe barreiras que possam prevalecer contra a autoridade de Deus para as nossas vidas. Observe que Deus, ele está sempre preparado, Deus, ele está sempre disposto a resolver as nossas dificuldades. Aquilo que a ciência não pode resolver, aquilo que o homem, com o seu conhecimento, com as suas formações, não consegue entender e muito menos resolver, Deus, com apenas uma palavra, pode mudar uma história. Eu vou repetir: Deus, com uma única palavra, pode mudar uma história. Talvez a sua história esteja sendo direcionada a um destino triste, a um destino descontente, e quem sabe você já conhece ou conheceu alguém que estava descontente com a vida,
alguém que já não tinha mais esperança na vida e acabaram dando cabo de suas próprias vidas. Mas, na verdade, o segredo está no clamor, na sua dificuldade, no meu embaraço, na minha dificuldade, nas minhas pendências, clamemos ao Senhor. E Davi, ele diz claramente, com a minha voz. Davi não era daquele tipo que todas as vezes procurava um profeta dizendo, ore por mim, profetiza para mim, fala o que Deus está mandando, eu preciso de uma profecia, eu preciso de algo. Davi, ele mesmo com a sua própria boca, clamava a Deus, fazia a sua parte, não esperava por A, por B, por C. Davi tinha a certeza de que aquilo que era para ele fazer, ninguém poderia fazer por ele. E muitas pessoas se perdem, se embaraçam por isso. Esperar pelos outros, pedir oração constante para os outros, e ela mesma não ora pela sua melhoria, pelo seu levante, pela sua conquista. Sempre pedindo oração é praticamente viver de esmola. Pessoas que não têm uma ação concreta, pessoas que não têm uma ação voluntária para a sua própria vitória. Eu aprendo com Davi, no momento da minha luta, no momento da perseguição, no momento da dor ou no momento do fracasso, eu clamo ao Senhor. Ele se inclinará e atenderá a voz do meu socorro. Por isso, vocês que acabam de receber essas mensagens, compartilhem e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curta a minha página Magno Alomba, siga-me também em meu Instagram, Magno Alomba Oficial, tudo junto. E será uma bênção. Curtam também o meu canal, Magno Alomba, e fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.